A respeito da terceira dose, temos evidências de que é necessário para além de imunossuprimidos? Obrigado, Mari. A gente fez alguns conteúdos sobre isso, né? Teve a live da quinta-feira passada. Então, a live da quinta-feira passada com o Júlio Ponce foi muito boa. A gente discutiu bastante esse assunto, principalmente depois que o ator Tarcísio Meira faleceu aí de Covid, infelizmente, né? Porque teve uma polêmica com base nessa terceira dose aí. Será que ela é necessária e tudo mais? E a gente tinha lançado também acho que foi semana passada também, não lembro, gente, tô meio perdido. Semana passada que a gente lançou da terceira dose? Foi. Semana passada a gente lançou o vídeo da terceira dose. Então, depois vocês assistem lá, quem não teve acesso ainda, tem lá toda a explicação. Mas, resumidamente, o que a gente pode fazer? É fato que a quantidade de anticorpos, os títulos de anticorpos que fala, tá? Eles vão caindo ao longo do tempo. Isso é fato. Em todas as vacinas, eles vão caindo. Só que o que acontece? Isso é uma forma do seu corpo ser mais eficiente. O seu corpo não precisa ficar produzindo anticorpo o dia todo, durante todo o tempo, para todas as vacinas que você já tomou na vida. Então, o que ele faz? Ele é muito inteligente, né? A evolução moldou a gente dessa maneira. Quando você tem um contato com algum patógeno, algum vírus, uma bactéria, um organismo infeccioso, é como se fosse um desafio para o seu sistema imune. E o nome é esse mesmo, tá? O nome técnico é desafio. Você desafiou o seu sistema imune contra um organismo. Ele vai produzir uma resposta que inicialmente ela não é tão boa, não é muito específica. Beleza? Passou um tempo, você produziu aquela resposta inespecífica, lá nos seus linfonodos, nos seus órgãos linfóides, você vai começar a especializar essa resposta, tá? Então sua resposta vai começando a ficar específica. É por isso que a gente vê anticorpos IgG subindo, né? Eles demoram a aparecer, são anticorpos mais específicos para aquela doença. Ao mesmo tempo, o seu corpo produz uma imunidade de memória, que a gente chama. Então tem células ali que são especializadas em guardar a informação daquele organismo que te infectou da primeira vez. Elas migram para a medula óssea e ficam lá guardadinhas, esperando um segundo contato. No segundo contato, que seria a segunda dose da vacina, tá? Você dá um novo desafio para o seu sistema imune. Nesse segundo contato, então, as suas células de memória, elas disparam uma resposta rápida e você tem um aumento drástico de anticorpos em muito menos tempo, tá? E além disso, você tem também um aumento das células que controlam a sua resposta imune. Então, essas células vão atacar o que entrou em contato com você no seu segundo desafio. Se você der um terceiro desafio, ou seja, uma terceira dose ou uma terceira infecção, você vai produzir mais anticorpos de novo. Só que não necessariamente esses anticorpos vão subir acima de um nível que é considerado protetor, né? Eles vão ser mais protetores, às vezes o mínimo já foi atingido com a segunda dose. É por isso que muitas vezes não adianta você dar uma terceira dose que não vai aumentar a eficácia. Ela provavelmente vai te dar uma resposta que chama boost, tá? Um aumento de resposta imune, mas que esse aumento de resposta não vai se traduzir para uma maior proteção. Ele vai apenas te dar uma proteção temporária ali. Então, não necessariamente terceira dose melhora a resposta imune. Agora, quando a gente fala de pessoas imunossuprimidas, que são pessoas que não produziram uma boa resposta na segunda, pode ser interessante dar um novo desafio para o sistema imune delas, para que elas produzam essa imunidade mais forte, que não atingiu o mínimo necessário na terceira dose. É o caso de pessoas imunocomprometidas, é o caso de pessoas transplantadas, é o caso de pessoas com tratamento de câncer, que não fizeram aí uma boa resposta imune por causa do tratamento, enfim. E é o caso que a gente está observando em idosos que foram vacinados principalmente com Coronavac, tá? Mas pode acontecer com outras vacinas, tá? As outras vacinas, elas acabaram produzindo uma resposta um pouco melhor em idosos do que a Coronavac. A Coronavac está no centro das polêmicas porque ela acabou sendo a vacina mais dada para idosos, porque ela foi a primeira a ser liberada no Brasil. Talvez a gente estaria vendo a mesma polêmica com a AstraZeneca, por exemplo, tá? Porque os idosos naturalmente têm uma resposta imune mais fraca, devido a um processo natural que é chamado imunossenescência. O sistema imune deles tem menos capacidade de produção de resposta imune, em geral, tá? Então, idosos entrariam nessa categoria de imunossuprimidos, mas não existe nenhuma evidência hoje, isso é uma discussão séria que está tendo com as empresas farmacêuticas, tá? Não existe nenhuma evidência hoje que justifique uma terceira dose antes da gente vacinar, por exemplo, o restante do mundo. Por quê? A terceira dose, ela não forma uma nova resposta, ela é apenas um reforço, tá? Então, a gente poderia estar dando terceira, quarta, quinta dose, sexta dose,
E o mundo inteiro está gerando variantes, então a gente está falando de países pobres que não estão nem com 10% da população vacinada, gerando novas variantes que estão sempre produzindo ali um escape do sistema imune em algum grau. Então, isso não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é a gente vacinar grande parte do mundo, ok?